que no momento de estresse agudo, o nosso corpo move toda uma maquinaria metabólica para alcançar novamente o equilíbrio, para alcançar novamente a homeostase, que é o que a gente chama de alostase. Só que com vários estresses agudos, talvez um trauma, talvez uma situação mais agravante, a gente gera toda a resposta cardiovascular, imunológica, endócrina, todas as respostas provenientes do estresse, como liberação de adrenalina, noradrenalina, de cortisol. E o que acontece? O nosso corpo, ele tenta voltar ao equilíbrio, mas vejam aqui na imagem que ele já não consegue voltar totalmente ao eixo, ao set point, né? Ao nível adequado de homeostase. E a cada estresse, a cada situação de estresse, né, ao longo de anos, acontece, então, uma dificuldade de voltar cada vez mais a esse equilíbrio, gerando o que a gente chama de carga alostática. Por isso que é muito comum a gente ver, por exemplo, pessoas que passaram por situações de doença na família, ou que estudaram muito para um concurso público, ou que passaram durante um período muito prolongado de estresse, né, um estresse crônico, que tem o que a gente chama erroneamente de fadiga adrenal, né? Que as pessoas estão extremamente cansadas, fadigadas, com alterações na cognição. Muitas vezes é uma paciente que acaba desenvolvendo gordura também abdominal, doenças cardiovasculares causadas pelo estresse, alterações no sistema imunológico, né? Então, porque o nosso corpo ele foi adaptado, ele foi programado para o estresse agudo e não para o estresse que nós estamos vivenciando hoje, tá? Então, esse aqui é um artigo bem interessante que ele mostra que é exatamente isso, ó, os picos de estresse agudo que o nosso corpo vai por meio de respostas adaptativas tentando chegar a essa homeostase, alostase. Por conta desse estresse crônico, ele perde essa habilidade de voltar à sua homeostase, gerando, então, o que a gente chama de carga ou sobrecarga alostática, tá? E uma questão muito importante é que o estresse, esse estresse crônico, a primeira grande alteração que ocorre é a alteração no sono. Uma pessoa que tem um estresse crônico, normalmente ela tem um nível de cortisol mais elevado à noite. Então, se a gente vê aqui nessa imagem, eu vou tentar aqui colocar para o pessoal no Instagram, ver se vocês conseguem ver aqui, ó. A gente tem ali uma curva, né, de melatonina e uma curva de serotonina e uma de cortisol. Então, de manhã, o nosso cortisol ele é mais alto e a melatonina é baixa. À noite, o que acontece? A gente tem um aumento dessa melatonina e uma redução drástica do cortisol. Assim como a gente também reduz a serotonina à noite, porque a melatonina lá vai vindo a serotonina. Então, o que acontece, né? A pessoa que tem um estresse crônico, ela tem um nível de cortisol mais elevado no período noturno. E quando a gente tem um cortisol elevado no período noturno, a gente tem uma diminuição da melatonina. E a melatonina é o principal hormônio que vai favorecer o sono. E aí, quando a gente também tem níveis elevados de cortisol à noite, a gente depleta ainda mais a serotonina, o que gera aquela compulsão por carboidratos no final do dia, compulsão por doces, tá? Esse aqui é um trabalho bem interessante também, que mostrou a diferença aqui do cortisol, a diferença no cortisol em pessoas que não estão com depressão, com ansiedade, ou não foram submetidas a um trauma, ou têm fadiga crônica, né? Então, aqui, nessa linha mais fina, a gente está falando do nível normal de cortisol, que é um cortisol mais alto de manhã, e um cortisol que ele está muito baixo aqui à noite. Uma pessoa que tem, que a gente chama de fadiga, né?
causada por um estresse crônico, que tem aquele cansaço de manhã, aquela dificuldade para acordar. Veja aqui que o cortisol, que era para estar alto de manhã, ele está baixo, a pessoa tem dificuldade para acordar de manhã, ela passa cansada o dia todo e vai chegando no final do dia, esse cortisol vai elevando, que é aquela pessoa que tem pouca disposição de manhã e começa a ter mais disposição no final do dia. E aí o que acontece? Chega à noite, que era para estar um cortisol baixo, para poder estimular uma produção de melatonina e promover um sono de qualidade, olha aqui como é que esse cortisol está. Ele está um cortisol mais alto do que o normal. E aí o que acontece? Esse paciente não vai dormir bem. Uma pessoa que tem níveis de estresse, de ansiedade, tem um cortisol mais alto do que o normal de manhã, quando comparado a uma pessoa que não está com nível de ansiedade alto ou com depressão. E esse cortisol à noite também está mais alto do que normalmente estaria. Então, isso vai dificultar a qualidade do sono, tá? E uma pessoa, então, que é estressada, que está passando por um momento de estresse, não vai ter um sono de qualidade. Aqui, então, eu mostro nesse slide um exemplo de um exame bioquímico de cortisol salivar no período da manhã. Essa pessoa, esse paciente, ele estava com alto índice de ansiedade, já beirando a depressão, e a gente pode perceber que o nível de cortisol salivar matutino é bem maior do que o convencional. Então, ele ultrapassa os valores de referência. Ao passo que uma pessoa que já passou por esse estresse crônico durante muito tempo, que está no estado de fadiga, de cansaço, de alterações na cognição, de sem vontade, né, que a gente chama de anedonia, no estado já mais depressivo, pós-estresse crônico, vai apresentar de manhã um nível mais baixo do que o normal de cortisol. Então, aqui a gente tem uma amostra bioquímica bem clássica, né, onde eu tenho um nível muito baixo de cortisol salivar no período da manhã, e que esse cortisol, ao invés de baixar mais ainda ao longo do dia, avaliando o cortisol da tarde e o cortisol da noite, a gente consegue verificar aqui que esse cortisol, ao invés de reduzir, ele vai aumentando. Então, aqui a coleta da manhã, a coleta da tarde, a coleta da noite. E essa cronodisrupção, essa alteração no cortisol e no ritmo circadiano, também favorece a má qualidade do sono, tá? E o que acontece, né? Quando a gente tem uma alteração no sono, além do alto cortisol gerar uma alteração no sono, as alterações no sono geram aumento de cortisol durante o dia. Então, vejam que é bilateral. Baixa qualidade do sono aumenta o cortisol e cortisol elevado altera o sono. E aí entra nesse círculo vicioso que acaba agravando cada vez mais o quadro. E aí, o que os estudos mostram, né? Já tem o que a gente mais ouve em congressos, incluindo congressos internacionais, é que as alterações do sono são causadora, um grande gatilho para as principais doenças crônico-degenerativas. Então, a gente tem aqui, com a alteração do sono, não só o aumento do cortisol, o aumento da atividade do sistema simpático, o aumento da grelina, que é o aumento da fome, a diminuição da leptina, que é o hormônio da saciedade, uma diminuição da sensibilidade à leptina no hipotálamo. Então, paciente que não dorme bem, que está estressado ao longo do dia, ele tende a comer mais também, pela diminuição da leptina e pelo aumento da grelina. Tá? Esse aqui é um estudo bem interessante que mostra que aproximadamente 1 hora de restrição do sono em 5 noites por semana levou a uma menor proporção de perda de massa gorda em indivíduos que sofreram perda de peso com dieta hipocalórica. Então, pessoas que estão fazendo uma dieta para o emagrecimento, né, com restrição calórica e que não dorme bem, tendem a ter não só um menor resultado na redução de peso, mas também perdem mais massa muscular e não perdem tanta massa gordurosa, tá? Apenas
1 hora de restrição de sono em 5 noites por semana já foi capaz de gerar esse resultado. Então, não precisa ir muito longe, não é ficar uma noite inteira sem dormir. Um pequeno desajuste no sono já pode causar grandes consequências.